Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a estação de tratamento de água. Isso mesmo, nós vamos falar de como a água que você consome é tratada. E você sabia que a estação de tratamento de água tem um apelido? Se chama ETA. Então, antes de falarmos sobre a ETA, vamos para os recadinhos? E você já sabe qual é o recado. Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? O penal? Corre lá! Isso mesmo! Tá com ele em mãos. Anote, registre tudo aquilo que você julgar importante. E eu apresento os objetivos da aula. Por que nós devemos conhecer a estação de tratamento de água? Entender o que é essa estação, né? O que é uma ETA, além de compreender o processo de tratamento de água. Você já sabe que a água é super importante para a sua vida. Sem água líquida, não existiria vida no planeta Terra. A água nós usamos desde quando nós acordamos até a hora de dormir. Você escova os dentes, você toma banho, a sua casa é limpa, a sua roupa é lavada. E os alimentos que a sua família prepara, além de outras ações, como ingerir essa água, brincar na piscina ou outras situações. Como a água é muito importante. Porém, nós não podemos consumir a água que nós encontramos na natureza, não. Pode ser que a gente fique doente. Por isso, essa água deve ser o quê? Tratada. E a ETA é o local próprio para isso. Mas antes, nós vamos observar uma imagem. Olha que lugar bonito. Quando você observa, não te dá uma tranquilidade? Então, olhe bem para essa imagem. Aprecie a paisagem enquanto eu faço a leitura do texto. Na sua cidade, existe algum lugar onde a água é bem limpinha? Será que podemos beber essa água aparentemente limpa? Bom, eu meio que já fui dando umas dicas, ou como a gente fala, um spoiler, né? Eu contei um pouquinho sobre se pode ou não pode consumir essa água. Mas voltando para a imagem, aqui nós temos como se fosse um grande lago com vegetação. Será que na sua região, na sua cidade, existe um lugar parecido com esse? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser um lago, pode ser um rio, bem na parte central ou nas regiões um pouquinho mais afastadas. Vamos dizer que você está passeando com a sua família e encontra um lago com uma água bem limpinha. E você está com um pouco de sede. Será que você pode ingerir, beber essa água? Eu vou dar um tempinho para você pensar sobre isso e eu já retorno. Nós retornamos. E aí, apreciou bastante a imagem? Parece que a gente olhando ela, a gente fica até mais tranquilo observando a natureza. Embora seja só uma foto, mas imagine se fosse um vídeo, observando os pássaros voando, as nuvens passando, o vento batendo nas árvores e a gente olhando ali a água. E aí? Será que a gente pode beber uma água que nós encontramos na natureza, mas que ela seja bem limpinha, como aparece no texto? Provavelmente não. É melhor que a gente não faça a ingestão dessa água. Por quê? Embora a água esteja transparente, incolor, sem cheiro, inodora e sem gosto insípida, pode apresentar micro-organismos. E isso que possam lhe causar mal, que você fique doente. Então, aparentemente, ela é limpinha. Se você colocar num copo transparente, vai sair transparente. Mas pode ter
partículas de materiais muito pequenas e até os micro-organismos que não são visíveis a olho nu. E você, ao ingerir essa água, pode ficar doente. Então, não devemos beber água que nós não conhecemos a procedência. E aí você pergunta, mas Fabiano, o que eu faço? Eu estou com sede, eu quero beber água. Então essa água tem que ser tratada, retirar essas impurezas. Nós devemos o quê? Ferver essa água e filtrar essa água. Mas ali você está nesse espaço, nesse ambiente, você quer um copo d'água. Então você pegaria essa água, faria a fervura dela para matar os micro-organismos, passar por um processo de filtragem para retirar algumas partículas. Mas imagine uma cidade bem grande que precisa de água. Será que a gente ia ferver toda essa água? Dá muito trabalho. Por isso existe a estação de tratamento de água, a ETA, que vai capturar, coletar essa água, passar por um processo de tratamento e distribuir e chegar até na sua casa. Então, vamos fazer a leitura de uma reportagem do site G1. Raio-X do saneamento no Brasil. 16% não tem água tratada e 47% não tem acesso à rede de esgoto. Essa notícia é de 2020. Quase metade da população do Brasil continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, o que significa que quase 100 milhões de pessoas, ou 47% dos brasileiros, utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios. Além disso, mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de pessoas, não têm acesso à água tratada e apenas 46% dos esgotos gerados no país são o quê? Tratados. Aqui é um recorte, uma parte de uma reportagem que fala sobre a água, o seu uso e o seu tratamento. Quer saber na íntegra? Pegue o seu smartphone, o seu celular, aponte para o QR Code e faça a leitura. Bom, a água que utilizamos no dia a dia, então, é uma mistura homogênea que provém principalmente de rios, lagos, represas e nascentes. Lembrando que nós fazemos a ingestão de água doce. Aqui nós temos 3 situações onde a gente utiliza essa água. Na esquerda a gente tem, olha ali, que bonitinho, um bebezinho tomando banho para nossa higiene. Na imagem do meio, a segunda, para a agricultura, veja, a água irrigando as plantas, os alimentos que nós vamos consumir, verduras, frutas e legumes. E na terceira e última situação é lá na sua casa, alguém preparando os alimentos, lavando os seus alimentos ou a água na constituição da comida, por exemplo, uma sopa. Embora a maior parte da água que é obtida na natureza pareça limpa, ela raramente é potável, ou seja, própria para o consumo. E aí que tem a ver com aquela situação inicial. Eu posso encontrar uma água limpinha, incolor, sem cheiro ou sem gosto, mas muito provavelmente ela é não potável, não serve para beber, porque nela pode estar contida contaminantes, poluentes que possam afetar a nossa saúde e não são visíveis a olho nu, não afetam o gosto da água e nem alteram o seu cheiro. Então você vai fazer a ingestão e pode ficar doente, sim. Por isso precisa de tratamento. Na primeira atividade que nós vamos fazer diz o seguinte: os mananciais são fontes de água superficiais ou subterrâneas que podem ser utilizadas para o abastecimento público. Então aqui é uma afirmação que os mananciais são utilizados por muitos municípios para abastecer as casas, o comércio das pessoas. As áreas de mananciais devem ser conservadas, evitando, por exemplo, a ocupação irregular das suas margens. Então, se eu tenho um local chamado manancial e desse local nós tiramos a água para que as pessoas façam a ingestão, usem para cozinhar, tomar banho ou outras ações, não devemos ocupar essas regiões, morar nessas regiões ou muito próximo delas. Qual é a importância da proteção, do cuidado dessas áreas de mananciais? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Retornamos. E aí, pensou bastante nessa atividade? Então ela é super importante porque nós estamos trabalhando com a questão da conscientização. Então o manancial é uma região que pode ser superficial ou subterrânea onde nós temos água. E essa água ela é utilizada, coletada para o consumo das pessoas. E a atividade também afirma que se uma pessoa ocupar essa região muito próximo dela, pode afetar a qualidade. E aí que vem a pergunta: qual é a importância de se proteger essas regiões? Então vamos pensar comigo. Se uma pessoa vive, um conjunto de pessoas, algumas casas estão nessa região de manancial, essas pessoas vão gerar lixo, essas pessoas vão jogar esse lixo em qualquer local. Então tem produtos, tem substâncias, produtos químicos. Essas pessoas vão ao banheiro, fazem xixi e fazem cocô. E se não tiver esgoto, vai se misturar com a água. E se essas pessoas estiverem doentes, essa água vai estar contaminada com esses agentes. Então nessa água vai ser o quê? Recebido muitos materiais químicos e patógenos, causadores de doenças. E vai ser distribuída para as pessoas. Se não for tratada, essas pessoas podem ficar doentes. Então vamos para a resposta? Então a proteção das áreas de mananciais visa evitar o quê? A poluição dessa água, a contaminação que vai ser usada para a população. Ninguém quer beber, ingerir, usar no dia a dia água poluída e contaminada. Não, essa água tem que estar da melhor qualidade para que ela seja consumida pelas pessoas. Água potável, então, não é sinônimo de água pura. Mesmo que passe por um tratamento para torná-la potável, ela continua sendo uma mistura do tipo homogênea. Nessa água, podem estar presentes o quê? Determinados materiais, substâncias, partículas muito pequenas ou agentes patogênicos que causam doenças, que precisam ser o quê? Separados e posteriormente eliminados, retirados dessa água por meio de um tratamento adequado. E é na estação de tratamento de água, na ETA, que acontece isso. Então eu tenho um determinado rio, eu tenho um determinado manancial, eu tenho um determinado lago que é utilizado para retirar a água para consumo. Vai que alguém passou por ali ou tem alguma construção clandestina e está mandando determinados materiais para essa água. Teve contato com pessoas doentes, vai ter agentes patogênicos, mas não alterou visualmente a cor, o cheiro e o gosto dessa água. Por isso ela deve ser tratada. Aí sim, após o tratamento, a água pode ser distribuída para as nossas casas e ser consumida pelas pessoas. Então, quando falamos em saneamento básico, logo nós imaginamos o quê? O abastecimento de água, a água chegando na sua casa, e o esgotamento sanitário, a coleta do esgoto. Porém, nunca nos perguntamos como funciona cada um deles. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, você abre a torneira da sua casa, lá no banheiro para escovar os dentes. Abre a pia da cozinha para lavar um copo. Você já parou para pensar da onde vem essa água? Que caminhos ela percorre? Ou ao contrário, você foi ao banheiro e tomou banho. Você foi ao banheiro e fez um cocôzinho, puxou a descarga. Essa água vai para onde? Que vai do nosso ralo ou do vaso sanitário? Vai direto para a natureza? Isso está associado ao saneamento básico, aonde a água ela é tratada quando ela é retirada da natureza até chegar à nossa casa, e quando ela sai da nossa casa, ela passa por um novo tratamento para ser devolvida para a natureza. Ou seja, nós precisamos de água de qualidade para a nossa saúde. Pegamos a natureza, tratamos e devemos devolver para a natureza com a mesma qualidade ou uma qualidade superior. A água, então, é algo extremamente essencial para a nossa vida. Antes de chegar às nossas casas, a mesma necessita do quê? De diversos estágios, etapas de tratamento para que se torne o quê? Potável e saudável para o nosso consumo. Então, o ato de coletar essa água da natureza e chegar até a nossa torneira não é do dia para a noite, não é muito rapidamente. Tem vários momentos, várias etapas para que essa água fique apta, vamos dizer assim, para o nosso consumo. E nós vamos para a nossa segunda atividade.
Um técnico foi encarregado de avaliar a qualidade da água de uma cidade. Então, o prefeito, algum órgão, contratou uma pessoa para avaliar, verificar a qualidade da água que essa cidade está recebendo. A amostra coletada na estação de tratamento, após o processo de tratamento, estava livre de materiais e de agentes patogênicos. Então, após o tratamento, essa água estava boa para o consumo. Porém, a amostra coletada na torneira de uma casa apresentou contaminação. Explique como essa contaminação seria possível. Mas como isso? A água foi tratada e foi comprovada que estava boa. E como que lá no final do processo, lá na casa da pessoa, a água não estava boa? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. Talvez essa atividade é um pouquinho mais trabalhosa, por causa dessa situação mesmo. A água foi coletada para ser tratada. No final do tratamento, dentro da própria estação, a água foi analisada e ela está boa para o consumo. Essa água cai por canos, percorre várias tubulações e chega até a sua casa, por exemplo, que fica a muitos quilômetros de distância da estação de tratamento da água. Quando a torneira foi aberta e analisada essa água, ela não está chegando de boa qualidade. Aonde que está o problema? É provável que a contaminação tenha acontecido durante a distribuição da água, não no tratamento, porque ao final do tratamento constatou-se que a água está boa. Quando sai da estação de tratamento até chegar na casa da pessoa, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, ou seja, na distribuição da água ou na própria casa da pessoa, no armazenamento na caixa d'água.
Então, a estação de tratamento de água ETA, né, que vamos dizer assim, um apelido para esta estação, e a estação de tratamento de esgoto, a ET, se referem às estações de tratamento de água para consumo humano e de tratamento de água provenientes de esgoto. E aqui a gente vai fazer um parênteses e você pode anotar no seu caderno. ETA e ET são coisas diferentes. Você reparou que o começo é até igual. ETA, ET, estação de tratamento. A primeira, ETA, trata a água para o nosso consumo. A água é coletada na natureza, tratada e nós vamos consumir. Na ET, estação de tratamento de esgoto, é após o uso da água. Você escovou os dentes, tomou banho e essa água vai ralo abaixo. A partir desse momento, a água ela é coletada novamente, passa por um tratamento e devolvida para a natureza. Na primeira imagem, na esquerda, nós temos a ETA, que fica em Guarapuava. Na imagem da direita, a segunda imagem, nós temos uma ET, que fica em Cornélio Procópio. Então, as estações de tratamento de água são locais com equipamentos destinados a realizar esse tratamento da água doce para o nosso consumo, a partir do momento que ela é encontrada na natureza e torne ela o quê? Própria para o nosso consumo. Aqui na imagem nós temos uma ETA que fica no município de Curitiba. E o que vimos na aula? Muita coisa. Então, o conceito de estação de tratamento de água. Então, o que é uma ETA? É um local onde eu tenho equipamentos que vão o quê? Tratar, limpar essa água, tirar materiais, impurezas e micro-organismos. E a importância da estação de tratamento de água? Ela é super importante, porque a água ela é consumida diariamente. Nós temos que ter água de qualidade, uma água que não nos cause mal, que não nos prejudique. E aí é o papel da estação de tratamento de água, a ETA. Nesse vídeo, nós falamos sobre a ETA, Estação de Tratamento da Água. Espero que vocês tenham gostado e até breve.